Olá, sambistas, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Sambistas da Depressão. Meu nome é Emerson e hoje eu venho aqui talvez mais como um torcedor, um amante, mas acima de tudo uma pessoa que admira a figura de Alberto Alves da Silva, ou como foi conhecido nacionalmente como Seu Nenê. Esse ano de 2021, a figura, a pessoa de Seu Nenê completa 100 anos de história. Então, para fazer uma homenagem singela, breve, mas às vezes assim importante a este baluarte da história do samba paulistano, é que nós vemos aqui, portanto, fazer esse vídeo. Então, venha conosco relembrar o passado de Seu Nenê. Cabeça não é só para você olhar, não, é para você usar ela. Era nós tudo, sem dinheiro, nós fazíamos o carnaval. E não foi um ano nem dois. Tô velhão assim, mas eu já fiz coisa do cão, viu? Mesmo assim, vocês me chamam, ainda vou lá, viu? Bem, Seu Nenê nasceu no dia 24 de julho de 1921, na cidade de Santos Dumont, em Minas Gerais. Filho de Maria da Glória e de Albertino Alves da Silva, a mãe, mineira, e o pai, carioca. Essa origem familiar foi muito importante para a formação de Seu Nenê. Os avós dele eram ex-negros escravizados, então ele cresceu ouvindo essas histórias, mas acima de tudo, ele cresceu dentro de um ambiente de afirmação da identidade negra e do se aceitar ser negro. Então acho que isso foi um ponto importante. E isso aqui ele expressa de forma muito bem nítida, não só na biografia escrita pela Ana Baia em 2000, mas também em entrevista ao MIS, Museu da Imagem e do Som em São Paulo, para o historiador Olga von Simonsen. Nessas entrevistas também fica muito evidente essa influência não só da cultura negra, mas do ser negro, da afirmação da identidade, mas principalmente a influência dos festejos e das festividades negras existentes, não só no Rio de Janeiro, de origem do pai dele, principalmente esse samba mais carioca, e também a influência de festividades mineiras, quase todas elas também de origem negra, que influenciaram essa visualidade cultural na cabeça em Seu Nenê quando ele vai para São Paulo. Quando ele chega em São Paulo, ele não vai morar direto na Vila Matilde, ele vai passar por outros bairros, mas é na Vila Matilde, Vila Esperança, na região da Penha, zona leste da cidade, é que Seu Nenê vai se formar como pessoa e é assim influenciado principalmente pela sua família. Embora a mãe dele morra cedo, é evidente também, fica muito nítido, que ela teve também influência para o Seu Nenê tomar gosto e não ter, vamos dizer assim, receio de se assumir como um folião. Não é à toa que já ali por volta de 1930, 1934, a mãe dele já levava ele no bloco que andava ali na região da Penha, que é o bloco Príncipe Negro, e não só nisso. Quando ele era um pouco mais jovem, né, ele também relata, né, que embora o pai dele não gostasse muito, ele ia nos salões de raça que existiam em São Paulo, que eram salões em que a população negra da cidade se encontrava para, vamos dizer assim, amenizar toda a exclusão de uma cidade muito racista como São Paulo. E assim ele teve contato com vários grupos, com várias pessoas, inclusive com o seu Paulo da Portela, onde ele vai, vamos dizer assim, criar uma espécie de lirismo ou de grande inspiração para anos depois ele fundar uma escola de samba que seria a Nenê de Vila Matilde. E um outro ponto que é muito importante nessa espacialidade em São Paulo de Seu Nenê é o Largo do Peixe. Um espaço que, assim como o Largo da Banana, na Barra Funda, ali perto da zona oeste da cidade, área central, o Largo do Peixe foi importante para Seu Nenê se formar como um improvisador do samba
nas rodas de tiririca, uma espécie de capoeira dançada, se assim podemos dizer, e também no batuque. O seu Nenê, ele também relata, né, que ele gostava muito de tocar instrumentos de samba, principalmente, mas o que ele gostava muito era o pandeiro. Ele conta que quando ele era criança ele improvisou um pandeirinho com coisas recicladas, mas ele era conhecido como Seu Nenê do Pandeiro. E assim ficou esse nome, né? E quase que essa história mítica em torno da figura dele, em torno também deste instrumento. Não é à toa que a águia da Nenê de Vila Matilde, ela segura um pandeiro. A águia da Nenê é o Seu Nenê. Então toda vez que você olha a águia da Nenê de Vila Matilde, que embora seja inspirada na águia da Portela, essa águia ela é totalmente pessoalizada. Ela simboliza o seu maior fundador. Então assim, já ali por volta de 1948, não só o Seu Nenê, mas os seus irmãos e outros amigos participavam de várias rodas na cidade, e principalmente no Lago do Peixe. Mas o fato é que ali em 1949 se decide criar uma escola de samba, no caso que seria 1º de Julho e outros vários nomes, até que o dono do cartório, né, que estava ali fazendo a ata da fundação da escola, viu aquele cara ali sentado, ele falou: qual é o nome daquele cara? Aí falaram: Seu Nenê. E assim ficou o nome da escola, Nenê de Vila Matilde. O interessante dentro da Nenê é que a Nenê ela vai crescer junto com a região do bairro que ela leva o nome, que é a Vila Matilde. A Vila Matilde tem em torno ali de 80, 81 anos e, de certa forma, a Nenê de Vila Matilde se tornou o grande centro, o grande epicentro da cultura e da região, né, da Zona Leste, ser reconhecida na cidade. E, querendo ou não, Seu Nenê colocou também na figura dele essa importância. Então não é à toa que até hoje, né, que a gente está em 2021, e a gente está lembrando dessa história, porque a organização que o Seu Nenê fez na Nenê foi vital para a constituição e para que a escola se tornasse esse, vamos dizer assim, quilombo de resistência negra, mas principalmente um quilombo que vamos dizer assim, pegou ou se criou em volta de Seu Nenê. O Seu Nenê, dentro dessa lógica familiar e de irmandade que ele criou na escola, ele colocou na sua figura todo o peso. Então, se a escola ia mal, era o Seu Nenê o primeiro a ir defender a escola, a, vamos dizer assim, aceitar os erros e principalmente as críticas. O Seu Nenê também era uma figura, vamos dizer assim, super, hiper, mega respeitada e por diversas formas. Dentro da família, e eu falo isso porque eu tive contato com familiares dele, não só durante minha dissertação de mestrado, mas também depois. E o Seu Nenê, ele é como se fosse um símbolo. Não é à toa que o nome dele, o apelido, é de cacique. E ele fala isso. Ele fala que uma escola de samba, para sobreviver, ela precisa desses caciques, dessas pessoas que ficam ali um bom tempo para criar uma sedimentação, para criar uma identidade, uma cara de escola de samba. E isso foi importante para essa liderança que ele criou. E assim, ele vai criar diversos pioneirismos na Nenê de Vila Matilde. A ideia de enredo, ou de um enredo construído, é a Nenê que vai formar de fato, ou formalizar. O primeiro samba-enredo é uma ideia do Seu Nenê, que ele traz claramente vinda do Rio de Janeiro, mas ele aqui coloca dentro das características de São Paulo. E não é à toa que o primeiro enredo, vamos dizer assim, que gera um samba-enredo é Casa Grande Senzala. Só que essa Casa Grande Senzala que o Seu Nenê conta não é de Gilberto Freire, é aquela, como eu disse lá no início, da sua família. Ele retrata exatamente, e acho que fica bem visível também, que ele retrata o que é a família dele, ou o passado que ele ouviu desde criança e que se materializou naquele samba, que é o samba favorito dele, o Casa Grande Senzala. Além disso, o Seu Nenê, ele vai, de forma, eu diria até que indireta, ser o pioneiro na temática negra dentro dos carnavais. Embora se coloque que o Salgueiro seja o grande centro dessa revolução, já em 1954 a Nenê já tinha falado de Zumbi dos Palmares, isso em plenos 400 anos da cidade de São Paulo, e em 1959 ele fala de Chica da Silva. E esses dois nomes não são à toa.
de novo, né, essa origem familiar dele, de ele se aceitar desde criança, ele reconhecer a importância de ser negro dentro de uma cidade, dentro de uma sociedade profundamente racista, fez com que ele exaltasse uma figura de quilombo histórica no Brasil e um símbolo, né, uma figura que tem um símbolo muito forte em Minas Gerais, que é Chica da Silva. Além disso, Seu Nenê vai revolucionar questões visuais, como a própria ideia de alegoria, que era uma coisa que ele vai começar a implementar na escola dele. Principalmente musical, Seu Nenê vai criar diversos instrumentos junto com outros membros da escola para tentar dar uma característica, que é o que ele chamava de culungundum. O culungundum da bateria da Nenê de Vila Matilde, que o Maestrino, que é um teórico da parte de música, ele tem inclusive uma dissertação de mestrado sobre a Nenê, e lá ele coloca muito bem, né? A Nenê de Vila Matilde conseguiu criar uma hibridação entre o que tinha no Rio e o que tinha em São Paulo, e o Seu Nenê criou uma identidade musical quase que única, quase que exclusiva. Quando você ouve a bateria da Nenê, você percebe que aquela ali é a bateria da Nenê, e assim, de forma bem clara. Que meu pai é carioca, ele fala neném, carioca fala neném, não é nenê, é neném. Ele fala, neném, você tem que ir no Rio, meu filho, esse ritmo de São Paulo não é nada. O pessoal não sabia mesmo. Eu adaptei um ritmo entre a Mangueira e a Portela, trouxe para cá os dois, a Portela bate assim, tum tum tum, tum 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 tum, tum tum tum, e a Mangueira é da Silva se apaixonou, seu mais extravagante reinado começou. Foi assim que a mudata reinou. Há outros pioneirismos, mas eu acho que é mais um ponto de vista que é uma outra face de Seu Nenê, que era o lidar com as questões burocráticas e culturais na cidade, é exatamente a primeira quadra coberta do Brasil. A quadra da Nenê, ela é uma quadra de invasão. O Seu Nenê ocupou aquele espaço que não era usado por ninguém, e ali ele foi criando a quadra. Ele foi fazendo vários contatos, vários diálogos com diversas pessoas da cidade para que a quadra fosse de fato da Nenê. E assim ele consegue, e ao conseguir esse feito, ele cobre a quadra e literalmente a quadra da Nenê se torna um point da negritude, do samba dentro da Zona Leste, isso em plena ditadura militar inclusive. E outro ponto é exatamente o batismo, né? As primeiras escolas de samba a serem batizadas por uma escola do Rio aí em São Paulo vai ser a Nenê. A Nenê vai ser batizada pela Portela, e aqui novamente lá no início, né, quando ele reconhece, ele tem contato com Paulo da Portela, ele cria uma fascinação e uma admiração muito grande pela escola de Madureira, e assim ele vai trazer não só a águia, mas também as cores da Portela, numa espécie, quase que vamos dizer assim, um ineditismo, se assim podemos dizer. Tanto que o batismo foi uma das primeiras transmissões de roda de samba do Brasil. Só pra gente ver aí a importância que foi feito. Então assim, pra gente encerrar, o Seu Nenê tem uma importância gigantesca para a cidade de São Paulo. Sem o Seu Nenê, claramente, né, talvez outras coisas pudessem surgir para dar destaque, mas eu acho que dificilmente, sem esse pioneirismo, sem essa centralidade em torno da sua figura, e ele não temer fazer isso, sem isso ele não teria colocado a Zona Leste, essa região da Vila Matilde, da Penha, da Vila Esperança, no mapa da cidade. A região da Vila Matilde vai ser conhecida nos anos 80, 70, 90 como a região da escola de samba Nenê de Vila Matilde. É como se fosse um símbolo cultural do bairro e um símbolo cultural da cidade de São Paulo. Poucas escolas de São Paulo têm uma figura que personifica todos os seus componentes e todo o seu passado. Outra coisa muito importante é a importância de Seu Nenê para a escola, principalmente para os componentes, seja os antigos, os novos, os que virão. O Seu Nenê é como se fosse um cacique, um grande líder, uma figura que preservou o passado. Como ele disse, se não lutar e não fizer bem feito, não vai ficar nada para o futuro. E isso ele criou e colocou nos seus componentes, e que embora diversas questões existam em torno dessa parte familiar da escola com a atual direção, é inegável a importância de Seu Nenê, e é impossível
esconder esse passado, o nome e a figura de seu Nenê, que é enorme e gigantesca. Outro ponto exatamente é a família. A família do seu Nenê, né, construiu recentemente o Instituto Seu Nenê. Este instituto tem como principal meta um dos sonhos do seu fundador, da pessoa que inspira, que era o Alberto Alves, que era exatamente criar um núcleo de cultura, de cidadania e de inclusão de jovens dentro da área cultural, principalmente do samba. Esse instituto é comandado pelo neto dele, que era filho do seu filho Betinho, né? Filho do seu filho não, mas o filho de Betinho, que era filho do seu Nenê, e ele coordena, junto com a mãe dele, esse instituto em homenagem principalmente ao seu avô. Então assim, lembrar seu Nenê nesses 100 anos é lembrar a Constituição de nós, sambistas de São Paulo, lembrar a nossa Constituição, né, no caso, no Brasil como um todo. O seu Nenê foi condecorado com a Ordem Cultural do Brasil em 2002 e também pela Ordem, né, do Ipiranga, essa condecoração do Estado de São Paulo, em 2010, em setembro. O seu Nenê falece com 89 anos em 2010, um mês depois de ele ser condecorado com a Ordem do Ipiranga em São Paulo, no caso em outubro. Mas ele deixa um legado, ele deixa um passado e uma importância gigantesca para se lembrar sempre do porquê nós até hoje levantamos a bandeira e do porquê nós nos orgulhamos de fazer parte do Carnaval de São Paulo. Então é isso, essa foi a nossa singela homenagem e é isso, até mais, até breve. Não se esqueçam de sambar, nunca se esqueçam de festejar. Se você precisa tomar a segunda dose, não esqueça também de tomar a segunda dose para a gente cada vez mais voltar a uma normalidade. Então é isso, tchau e até mais.